Pronto. Então, gente, vamos falar hoje a parte muito importante para entender por que a propriedade de nanopartículas depende por exemplo, depende do tamanho de partículas. Eu mostrei para você que tem essa dependência, você viu que essa propriedade muda, mas por que? Qual é a razão para essa propriedade que vai mudar? Eu não falo sobre propriedade ótica, porque você já viu que tem resposta para a propriedade ótica para algumas compostos, algumas nanopartículas. Mas essa propriedade que a atividade de partículas muda, a atividade de compostos muda com o tamanho de partículas, é coisa fundamental que funciona para qualquer material, qualquer objeto. Não é importante que menos de alguém no microfone, eu acho que... Deixa-me ver. Cristiano, se desliga o microfone, por favor. Desculpa. Não só para partículas com tamanho menos do que 100 nanômetros. Qualquer material, essa relação que vamos falar sobre atividade e tamanho de partículas é fundamental. E por isso vamos entender razões porque a propriedade de material depende do tamanho. E, na verdade, a resposta é escrita aqui. Areia superficial e volume de partículas. Vamos seguir para frente. Área, sim, não areia, área, verdade. Não, areia eu prefiro, mas área, infelizmente, deve falar área. Então, para entender o que é isso, vamos falar primeiro o que é reatividade. Reatividade, porque pessoas falam reatividade alta, reatividade baixa, e a reatividade, que é escrita aqui, é tendência que uma reação química acontecer, que vai acontecer. Uma atividade química sobre a transformação. E, então, temos vários tipos de reatividade química. Por exemplo, reatividade química entre um composto. Por exemplo, nitrato de amônia. Nitrato de amônia, atividade química de nitrato de amônia é explosivo. Ele não precisa de nenhum outro composto para fazer explosão. Por isso, atividade entre um composto químico, single samples, atividade química depende da fórmula de composto. Nitrato de amônia tem dois componentes ativos, amônia e nitrato, uma molécula, e por isso a atividade química não muito depende do tamanho de composto químico. Ele depende, essa dependência, por razão de ter dois componentes entre uma molécula. Mas, às vezes, tem outras ideias de atividade química. E aqui, segunda mais importante para nós. Chemical reactions of two or more substances that... E agora, mais importante, tem interações para cada um. Então, quando falamos sobre atividade químicos, às vezes, não fala sobre uma composto, atividade como nitrato de amônia, mas às vezes fala sobre duas compostos ou mais. Por exemplo, ferro e oxigênio, petróleo e oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Sempre fala os dois componentes. Quando falo sobre os dois componentes, a atividade química é exatamente significativa para nós, que quando falamos sobre nanopartículas, quando a atividade química aumenta com tamanho, falamos sobre este tipo de atividade entre duas ou mais componentes. E
Agora, presta atenção na segunda parte de frase, os substances, ou compostos, que interagem para cada um. Então, para esta atividade química, precisa que os dois componentes vai ter interagir. Interagem. Os dois componentes devem interagir. E por isso, precisam algumas superfície para este processo. E sempre quando falamos sobre compostos sólidos ou líquidos, sempre fala sobre superfície. O único objeto que não tem superfície na temperatura normal é gás. O gás não tem superfície, o líquido e sólido tem superfície. Então, quando falamos sobre interações de químicos sólidos e líquidos, sólidos e sólidos, sempre tem que pensar sobre superfície e estas partículas. E por que estas interações acontecem na superfície? Porque interações sólido com outro sólido pode acontecer só na superfície. Por isso, a superfície de partículas determina atividade químicas de compostos e, no nosso caso, reatividade de compostos químicos. Então, com este formulário, esta forma, podemos dizer se o composto tem maior superfície, ele sempre tem maior reatividade. Então, maior superfície, maior atividade. Não é importante que tipo de material, qualquer tipo de material, plástico, metálico, orgânico, maior superfície, maior interações. E outra parte de reatividade, que teoria, metodologia para nós não tão importante, que também determina propriedades de reatividade de compostos, mas para nós essa segunda parte é mais importante. Ok, agora vamos falar sobre superfície. Qualquer sólido, qualquer líquido tem superfície. E vamos pensar como essa superfície muda, se a geometria de partículas muda ou tamanho de partículas muda. Sabemos que tem vários tipos de superfície, mas vamos falar sobre superfície mais simples para modelagem, para fazer modelos. E, por exemplo, esfera, cubo e forma de cápsula. Qualquer objeto tem rádio, tamanho, e então temos fórmula para calcular dois parâmetros. Podemos calcular a superfície de objeto, aqui segunda coluna, superfície de objeto, e volume de objeto, terceira coluna, 1, 2, 3, 4, ok. A coluna final. Então, temos fórmula para calcular superfície e volume. E você já sabe, com certeza, que qual figura tem menor superfície para mesmo volume. Quem lembra? Menor superfície para mesmo volume. Espero, ninguém sabe. Tatiana, acredito que você sabe. O volume da esfera? Então, eu só pergunta. Então, qual figura tem menor superfície para mesmo volume? Mas esfera, ok, esfera. Por isso, qualquer líquido tem tendência a criar objetos esféricos, porque é menor superfície com maior volume. E eu disse, lembra no primeiro parte, eu disse,
que maior superfície, maior atividade. Isso é crucial para você lembrar. Maior superfície, maior atividade, sempre. Vamos ver esta de novo. Ops. Aqui, de novo. Reatividade, eu falei atividade, mas na verdade reatividade de compostos depende do superfície, porque depende do interações entre dois objetos. Mais superfície, mais possibilidade para interagir. Então, mais superfície, maior atividade. E por isso, a esfera, por exemplo, se temos o chance, o líquido, para criar alguns objetos, ele vai criar objetos esféricos, não é cubos, não é cápsula, porque a esfera tem menor superfície para a mesma massa de composto. Aqui essa fórmula que eu mostrei para você. E para cubo é fácil que o tamanho de cubo iguais a. Então, 6a no quadrado, podemos calcular a superfície, e a no cubo é volume. E aqui podemos comparar, tem 4πa quadrado, então podemos ver que superfície já um pouco menor do que 6, e também o volume maior, porque 4π dividir para 3, então 4π é sempre maior do que 1. Então, 4π dividir para 3, 4π maior do que 4π dividir para 3 é maior do que 1, que temos no cubo, para cubo, e então superfície, o volume maior para a superfície. Professor, mas a área de esfera é maior do que cubo, não? Não. E 3 multiplica por 4, 2. Sim, verdade, mas essas se há iguais. Mas, de novo, porque o volume é maior também. O volume, 4π dividir para 3, muito maior do que é na mesma cubo. Entende? Se você vai usar mesmo volume, você vai receber... Eu vou mostrar agora para frente. Aqui, para tirar dúvidas, vamos ver. Primeiro, vamos falar sobre a esfera. Esfera, na verdade, essa esfera é coisa matemática, que a esfera existe nas várias dimensões, por exemplo, mas agora vivemos no dimensões 3D. Teoreticamente, existe esfera no dimensão 4, 5 e outras. E também podemos calcular o volume, mas para o nosso volume é importante. Usam as fórmulas que eu mostrei antes. Podemos calcular a superfície, desculpa, de a esfera com rádio, por exemplo, 1 nanômetro, e podemos calcular o volume de esfera com 1 nanômetro. E fórmula existe que mostra lá. Vamos ver o que vai acontecer se vou aumentar a rádio o diâmetro de esfera. Então, 1 nanômetro é rádio, então diâmetro é 2 nanômetros. É nanopartícula, 2 nanômetros. Superfície será 13 nanômetros quadrados. O volume dessa nanosfera será 4 nanômetros cubo. Se eu aumento rádio, eu aumento superfície muito. E parece que se eu vou aumentar mais o tamanho de o rádio, eu aumento muito de superfície. É claro, eu vou aumentar a superfície porque eu aumento o diâmetro, o rádio de esfera. Mas, no mesmo tempo, eu aumento o volume de mesma esfera. E quando eu vou começar a pensar sobre a superfície per volume, eu posso ver que uma partícula com rádio 1 nanômetro tem essa S dividir para V, S para V, é 3.
E se eu começo a aumentar volume, eu aumento o rádio e volume, eu diminuo este valor, 3, depois 1,5, depois 1,0, 1,7 até 0,3. Então, quando eu aumento o tamanho, o rádio de partícula, quanto aumento, eu diminuo este S superfície para volume. Significa que partícula pequena com rádio 1 nanômetro tem este valor S na V muito maior, 10 vezes maior do que o partícula com tamanho 10 nanômetros. Então, o que para nós é importante? Uma partícula com tamanho 1 nanômetro, na verdade, tem só 13 nanômetros quadrados de superfície. Mas a maioria de compostos químicos fica na superfície, porque o volume 4 nanômetros cubo e maioria de partículas, maiorias de compostos químicos, nossas moléculas, fica na superfície de essa pequena pequena partícula, porque o valor de S para V 10 vezes maior do que o valor de partículas com tamanho 10 nanômetros, partícula com tamanho 10 nanômetros. E se você vai ver este gráfico, o que para nós é importante, presta atenção, este ratio, não sei, ratio, ok. Razão não muda linearmente. Ele menos tamanho de partículas, esta parte fina, muda logaritmicamente, muito rápido, do que com tamanho maiores. Tamanho com 100 até 20, quase não tem mudança. Quase não tem mudança de esta razão de superfície para volume. Só para pequenas partículas, estas razões mudam muito rápido. Isso é importante para nós também, para entender. Então, vejam que com a rádio, diminui-se diâmetro, vamos diminuir, a superfície vai diminuir, volume vai diminuir, mas no mesmo tempo, razões superfície para volume vai aumentar muito mais rápido do que a superfície e do que volume sozinhas. E agora sobre outra geometria de partículas. Quando falamos sobre geometria de partículas, agora temos estas razões, superfície para volume. Aqui temos a mesma unidade que eu mostrei, 1, 2, 3, mas para outra geometria. Agora, o que exatamente que a Albina me perguntou. O que vai acontecer com outra cubo? E, na verdade, com mesmo rádio de cubo, R iguais 1 nanômetro, a superfície 6 nanômetros, mas volume só 1 nanômetro. Lembra, foi 13 e 4. 13, superfície de 13 e volume 4. Agora, 6 e 1. 13 e 4, 6 e 1. E a razão superfície para volume iguais 6. Para a esfera, vamos voltar, 3. Então, para cubo, superfície per volume, 2 vezes maior do que para a esfera. O que significa? Significa que temos mais moléculas na superfície, no cubo, do que
numa esfera. Claro. Então, cubo, essa geometria de cubo, maior número de objetos, fica na superfície do que para a esfera. E aqui a esfera, essa geometria aqui. E quando falamos sobre outras geometrias, que geometria mais, com uma simetria pior, menos assimétrico, tem maior razões superfície para volume. Por exemplo, esfera, aqui azul, depois Incosaedro, eu acho que outra geometria, essa octaedral, é cubo, piramida, e piramida tem maior aumenta maior de razões superfície para volume. E para nós, o que é importante, presta atenção para esta linha. A linha com pontos, esta linha que mostra a diferença de aumentação de volume, volume de amostra, volume de partícula, para a superfície de partícula. Então, o que é importante para nós, que no começo do processo, quando o volume de partículas pequeno, você pode ver que qualquer objeto, qualquer nanopartículas, qualquer forma, tem muito rápida mudança de volume ou superfície para volume do que partículas com tamanho grande, por exemplo, 200, volume 200, e só uma forma, tipo triangular, passa em cima desta linha que mostra padrão de mudança de superfície para volume. Então, qualquer geometria, isso é importante, geometria mais assimétrica, forma objetos mais assimétricas, mais longo da simétrica esfera, mais fora da simétrica esférica, tem mais superfície dividir para volume. Por exemplo, de novo, triângulo, piramida, tem mudança de superfície para volume maior do que qualquer outra geometria. Se eu vou continuar e falar sobre a superfície de uma camada vai ficar em cima dessas curvas. Uma camada, por exemplo, aqui. Ok, então, qualquer nanopartícula esférica, qualquer nanopartícula tem tendência a se agregar na forma esférica, porque essa forma esférica tem menos superfície para volume. E contrário, qualquer nanopartícula chata, por exemplo, planar 2D, tem tem superfície muito maior do que mesma partícula com mesmo volume na forma esférica. A triangular tem mais superfície para mesmo volume do que do que outras geometrias. Então, e aqui é a resposta. Por que a propriedade de nanopartículas depende da geometria de nanopartículas? Porque várias geometrias determinam várias razões superfície para volume. Partículas com geometria, simetria menor, simetria mais simples, tem superfície mais alta para a mesma unidade de volume. E outra parte que, de novo, importante, que essa mudança mais rápida, quando temos pequenos
partículas. Isso é a resposta, de novo, porque nanopartículas tal diferente de outras partículas. Sim, temos com certeza, temos superfície, qualquer material tem superfície, mas para partículas grandes, essa parte de superfície, parte de moléculas que fica na superfície, não tão importante. Por exemplo, para 10 nanômetros, já 10 vezes menos importante do que para 1 nanômetro. Porque para partículas com 1 nanômetro, superfície para volume iguais 6, para 10 nanômetros, essa superfície para volume já 0,6. Então, temos 10 vezes menos grupos na superfície do que no volume. Então, a propriedade de partículas depende mais do volume do que na partículas na superfície. Essa parte eu quero que você vai pensar para frente para entender melhor. E agora você pode me dizer, ok, você fala sobre o seguinte, que volume aumenta, superfície aumenta. Então, se volume aumenta, superfície aumenta, então a propriedade de partículas que fica na superfície também deve aumentar. Maior objetos tem maior superfície, maior atividade. E, na verdade, não conclusão falsa. Porque falamos agora, para entender melhor, o termo que se chama Specific Surface Area. Área específica. Specific Surface Area. Quando falamos sobre área de superfície, claro que área de superfície, por exemplo, um bol, deixa-me pensar, uma gota de água com 1 centímetro maior do que uma gota de água com 1 milímetro. E parece que a atividade de uma gota de água deve ser maior. Mas sempre pensa sobre, não é superfície, mas superfície dividir para a massa de composto. O volume, porque lembra, volume é proporcionalmente do massa. O volume é com densidade iguais massa. Volume de composto multiplica para densidade, vamos receber a massa. Então, quando falamos sobre superfície, psicologicamente, falamos sobre volume para uma massa, para uma unidade de massa. Esse volume para uma unidade de massa se chama Specific Surface Area. E significa área específica significa área total de nosso material, dividir para a massa de material. E agora, muito fácil para entender por que a propriedade de nanopartículas muda com tamanho. Unidades. Unidades metro quadrado para metro cubo, porque massa, superfície para volume, superfície metro quadrado dividir para metro cubo. Então, unidade pode ser metro menos 1, grau menos 1, metros menos 1 grau, ou, muito comum, metro quadrado para grão. Metro quadrado para grão. Aqui, na verdade, a unidade é muito estranha, porque metro quadrado é sistema Si, o grão não é sistema Si, sistema Si é quilograma, mas funciona metro quadrado para grão. Então, vamos usar o seguinte, vamos pensar o seguinte sobre essa área específica. Vamos pegar um cubo com
unidade de massa. Por exemplo, 1 grama. Temos parâmetros para parede cada 1 para 1 para 1. Por exemplo, água. Água com densidade 1, então é muito fácil. 1 para 1 para 1 milímetro, vamos ter 1 grama. Uma unidade de massa. O que vai acontecer com massa se eu vou dividir este cubo para 10 pedaços? A massa vai mudar ou não? Eu divido este cubo para 10 pedaços. Espero sua resposta. Não. Albina, você não fala. Eu quero que alunos vai seguir. Professor, se você não muda nada, vai cortar a mesma parte do cubo, em teoria tem que ficar a mesma coisa, não? Ok, perfeito. É só para verificar que você é comigo, Cristiano. Obrigado. Então, a massa não é muda, porque você divide a mesma massa para 10 unidades. A massa não muda. Mas o volume, desculpa, a superfície vai mudar ou não vai mudar? Vamos ver. Então, a superfície foi 1 unidade da massa, e agora você pode ver que eu divido para 10, para x 10 vezes, para y 10 vezes, para z 10 vezes. Com certeza, eu aumento superfície de partículas. A massa não muda, e se a massa não muda, e lembra, eu disse que a massa é volume multiplica para densidade. Então, o volume deste cubo também não muda, mas superfície aumenta. Então, quero dizer que quando eu aumento, quando eu divido partículas, eu não muda a massa, não muda o volume, mas aumenta a superfície. E lembra que significa que eu aumento a superfície específica, porque essa superfície é superfície total, dividir para massa. Massa não muda, massa é constante. Então, quando aumenta a superfície, eu aumento a superfície total. E essa ideia é crucial. Quando você diminui o tamanho de partícula, só diminui o tamanho de partícula, você aumenta superfície. Então, eu tenho a mesma partícula, mesmo cubo, 1 unidade de massa, 1 grama, divida para 10 para 10 para 10, então temos total, em total, aqui na superfície, tem 6 unidades, 6 unidades de superfície, 6 unidades de superfície, por exemplo, 6 milímetros quadrados, ou 6 nanômetros quadrados, que é no nosso caso, se eu peguei a unidade como nanômetro. Eu tenho superfície de 6 nanômetros quadrados, este cubo esquerda. Quando eu divido de 6 cada para 10 unidades, eu já tenho 600 unidades de superfície. 10 para cada 6 unidades para cada superfície, temos 600, por exemplo, nanômetros quadrados. Então, eu tenho o mesmo volume 1, 6 unidades de superfície, 6 nanômetros quadrados, 60 nanômetros quadrados. Aqui, depois, cada quadrado já divida para 10, tem 600 unidades de superfície, por exemplo, 600 nanômetros quadrados, para a mesma massa. E no final, temos 6.000 nanômetros quadrados para a mesma massa. Menor tamanho de partículas, maior superfície
específica superfície, porque eu divido para mesma massa. Então, se eu tenho uma unidade, por exemplo, o grão de água no forma de cubo, com forma de gelo, a superfície dela, o gelo, este cubo, 6 milímetros quadrados. E se eu vou dividir 1000, 10, 10 e 10 mil vezes, eu vou receber, mesmo cubo, com superfície 6.000 nanômetros quadrados per grão, para a mesma massa. Então, essa tendência geral, quando você diminui o tamanho de partículas, você aumenta o tamanho de superfície de estas partículas. Ok, vamos para frente. Aqui, exatamente o que eu quero dizer. Então, por exemplo, se a superfície de solo tem 6 centímetros no quadrado, quando você vai receber partículas com tamanho, vamos ver, no final, 6 nanômetros de cubos, a superfície, no final, para este cubo, total superfície será 600 metros quadrados. Foi 6 centímetros quadrados, depois você divida para este cubo, os 10 nanômetros, 600 metros nos centímetros. 60 metros quadrados de superfície. Este gráfico mostra que se partículas comuns e eu aumento, eu diminuo o diâmetro de partículas esféricas, aqui eu chamo sobre esferas, esferas têm menos essa proporção de superfície para volume. Você pode ver quanto aumento tamanho, diminui o diâmetro de partículas, diminui 10.000 nanômetros, 1000, eu aumento superfície de nanopartículas. E vamos ver unidade. Por exemplo, vou pegar este 100 metros quadrados para grão. 100 metros quadrados para grão é a superfície específica de partículas. Vamos ver que partículas esféricas. As partículas esféricas com óxido de silício. Como foi calculado? Porque eu sei densidade de óxido de silício, eu sei, e agora eu posso calcular superfície para volume, eu posso pesar os óxido de silício, então eu sei massa de óxido de silício, e então, com densidade, eu sei volume de óxido de silício e tenho fórmula de calcular a superfície de volume, uso esta fórmula para calcular superfície de volume para compostos, para objetos esféricos, eu calculo a superfície de estes óxido de silício. Então, temos superfície 100 metros quadrados por grão, e vamos ver que tamanho de nanopartículas deve ter para ter este 100 metros quadrados por grão. E parece que temos 12 nanômetros. Então, 12 nanômetros. Então, partícula esférica com tamanho 12 nanômetros, que foi feito qualquer material, não é importante óxido de silício, porque importante é a superfície para volume. Importante para compostos esféricos. Tem partículas com 12 nanômetros, vai ter superfície 100 metros quadrados por grão. 12 nanômetros. Se eu vou usar 12 por exemplo, micrômetros, não é nanômetros, micrômetros, por exemplo, 1000 micrômetros, ok? Vamos, Tatiana, espera. Aqui, 1000 nanômetros, então 12 micrômetros aqui.
E qual é o tamanho de superfície? 1 metro quadrado. Não é sempre 1 metro quadrado. Então, Tatiana, fala. Professor, mas toda essa superfície de contato, né, que a gente está calculando, ela vai ter a mesma eficiência e eficácia para a atividade que eu quero Entendo. Entendo. exercer? Isso é modelo, por isso depende do propriedade, mas eu vou falar depois um pouco como propriedade, atividade, relatividade, atividade dependa do superfície. Vamos falar agora se maior superfície, maior qualquer atividade química, física, qualquer atividade de partícula. Falamos geralmente. Tem alguma específica de partículas específicas, mas isso não é importante agora. Geralmente, maior superfície, maior atividade. Mas o que é importante para mim e para você para ver? Se eu tenho partícula 1 micrômetro, não 1 milímetro, não falo sobre 1 milímetro, 1 micrômetro. 1 micrômetro é a partícula que você pode ver de microscópio óptico. 1 micrômetro, menor do que um cabelo. A superfície só 1 metro quadrado por gramo. Não é muito grande, 1 metro quadrado por gramo. Só partículas com tamanho menos do que 100 nanômetros, aqui 100 nanômetros, a nossa unidade, lembra que eu sempre falo sobre unidade importante que 100 nanômetros? Só partículas com 100 nanômetros e menor, temos superfície maior do que 10 metros quadrados, aqui para nós é 30 metros quadrados por gramo. Então, todos os materiais com tamanho maior do que 100 nanômetros, esféricas, têm superfície menor do que 30 metros quadrados na grama. Isso já é suficiente, mas não é 100. E depois, quando diminui 10 metros quadrados, 10 nanômetros de tamanho, você pode ver que podemos chegar até 1000 metros quadrados na grama, só quando a partícula tem 2 nanômetros de tamanho. 2 nanômetros, que quase impossível para chegar até agora. 2 nanômetros, temos pouco partículas, tipo carbon nanodots, já quase chegamos até moléculas individuais. E moléculas individuais já não têm superfície, porque não existe molécula individual, isso já não é partícula. Então, até agora, é difícil falar sobre nanopartículas, e esta área de ciência ainda não é clara. Então, vamos falar sempre sobre esta faixa maior do que 2 nanômetros e menor do que 100 nanômetros. Aqui sempre podemos falar sobre nanopartículas, nanomateriais entre essa faixa. Então, o nosso material pode ter superfície 1000 ou até 100 metros quadrados no gramo para partículas esféricas, partículas outra geometria, a superfície, Tatiana, maior ou menor, com nanopartículas com outra geometria. Ou talvez Evelyn quer falar, ou Natália. Ok, então, Tatiana, me ajuda.
Evelyn não conosco agora. A Ok. Evelyn falou que está sem microfone, professor. Ah, desculpa. Ah, eu vi, porque ela no computador ou não é no telefone. Desculpa, Evelyn. Certo, você é conosco, perfeito. Então, lembra o que eu disse sobre esferas, cubos e triangular? Então, eu acho que conforme a gente vai mudando a geometria De esfera para outra. para outro tipo de geometria, a gente vai aumentando essa superfície Aumentar, perfeito. de contato. Alguém manda para SMS, aumenta, porque, claro, volta de novo, para a nossa aula mais aqui, que eu disse, lembra que partículas que mais simples geometria do que a esfera tem maior superfície para mesmo volume. É mesmo volume significa mesma massa. Então, se temos geometria de, por exemplo, nanopartículas não é esférica, a superfície pode ser maior. Por isso, tem tendência moderna para receber nanopartículas que têm forma não esférica. Por exemplo, a forma planar, como grafeno, ou forma quase planar, como grafeno óxido de grafeno, ou nanotubos de carbono, que tem a forma de cilindro. Isso é porque tem mais superfície, e mais superfície é importante. Então, vamos seguir para frente. E agora, este gráfico mostra para nós claramente que qualquer material, não é importante que tipo de material feito, de carbono, óxido de silício, alúmino, compostos polímeros, óxido de ferro ou outra diamante, e, na verdade, esta propriedade específica de nanomaterial começa depois de tamanho 100 nanômetros. Porque você pode ver aqui, de novo, este 100 nanômetros, superfície composto 6 para dividir para diâmetro, partículas, diâmetro é tamanho de partículas, e densidade de partículas, ρ é densidade de partículas. Então, quando diminuem partículas, tamanho de partículas, aqui no final, como já mostrei para você antes, a superfície specific surface area, metros quadrados por grama, aumenta muito rápida. Quando falamos sobre partículas 100 nanômetros, não é importante, óxido de ferro, alúmino, óxido de silício, carbono, polianilino, ele tem pequeno tamanho. Claro que você pode dizer, por exemplo, sim, mas o ferro é um pouco menos do que polianilino. É verdade, sim, tem um pouco menos. Mas essa mudança, falando tipo, tem R$1 no seu bolso ou R$2. Isso não é tão importante. A importância é maior quando falamos com partículas com tamanho menor do que 20 nanômetros. Quando falamos sobre partículas de 20 nanômetros ou menos, esta mudança de superfície, a superfície aumenta muito, muito, muito rápido. E, de novo, aumenta rápida qualquer composto, algumas compostos, algumas materiais, aumenta mais rápido do que outras, porque a geometria, porque ele tem outro tipo de geometria do que outros materiais, e porque a densidade, porque polianilino menos denso do que o ferro. Isso significa que, lembra que dividimos para densidade, porque dividimos para a massa. Ok. E por isso, essa tendência é para diminuir tamanho de partículas, para aumentar superfície, metro quadrados por grama, a superfície específica,
não só superfície específica, metro quadrados para grama para qualquer composto. Ok. É fácil de falar, mas na verdade é difícil de fazer. Desculpa, só agora vi o chat que Evelyn diz. Então, aqui história de processo quando partículas de óxido de silício foi feito para cromatografia. Se você vai estudar comigo cromatografia, e você vai ver essa tabela de novo. Imagina agora, cromatografia, só recentemente, depois de 2003, começa a usar partículas pequenas com tamanho, presta atenção, tamanho só 2 micrômetros, não é nanômetros, 2 micrômetros per grama. Desculpa, 2 micrômetros de tamanho. E agora é interessante, esses 2 micrômetros per grama, aqui não tem superfície, tem atividade, eu não vou falar sobre isso, ok. 2 micrômetros per grama. Por que precisam pequenas partículas para a cromatografia? Porque é a mesma coisa, cromatografia é partícula que mostra atividade só na superfície, que interage com compostos na solução só na superfície. Então, se tem mais superfície para a mesma massa, é maior atividade. E a maioria de cromatografia, colunas cromatográficas, até 1950, usa colunas abertas, feito de vidro, que com tamanho 100 micrômetros. Já foi difícil para preparar essa partícula esférica até este período. E quando a tecnologia foi desenvolvida maior até 2003, é interessante que o prêmio Nobel foi recebido para preparar essas partículas com 2 micrômetros. A nova tecnologia completamente que se chama UPLC, Ultra High Performance Liquid Chromatography, foi desenvolvida. Temos uma máquina de UPLC no nosso lab. Se alguém poderia ver, bem-vindo no laboratório 470. Este UPLC tecnologia, e agora esses plates significa atividade para separar o composto. E você pode ver que uma coluna antiga, com 200, se chama plates, theoretical plates. Pratos teóricos. 200, com partículas menores, tem 30.000 de pratos teóricos. E significa que essas colunas agora pode separar muito mais melhor do que esses antigos. A tecnologia, na verdade, é muito avançada e usa para cromatografia moderna, que também se chama HPLC. Para HPLC, essas partículas usam, eu tenho certeza que você já ouviu HPLC cromatografia. Ok. Tenta calcular ou ver. Vamos ver de novo. Tem essa tabela. Se partícula esférica tem tamanho 2 micrômetros, porque tem 2 micrômetros, qual é a superfície? Podemos calcular, mas podemos ver na tabela, neste gráfico, para nós de novo. Então, tamanho 2 micrômetros, vamos pegar micrômetros aqui, nanômetros aqui, 2 micrômetros, aqui, 2 micrômetros, partícula de 2 micrômetros. E agora, superfície de esta partícula, deve ser só 1 metro quadrado, metro no quadrado, per grama.
metro quadrado por gramo. Mas, agora à direita, mas na verdade, não é 1 metro quadrado por gramo. Na verdade, você na próxima semana vai estudar como você pode diminuir, determinar a superfície de partícula. Na verdade, medida mostra que a superfície de partícula tem 600 metros quadrados por gramo. Não é 1 metro quadrado por gramo, 600 metros quadrados por gramo. E agora, a confusão. Por que 600 metros quadrados? Se a superfície deve ser 1 metro quadrado. Isso não é erro simples. 1 e 600. Pode ser 2, 3, 1,5, mas não é 600. E resposta aqui no nosso gráfico. Então, como podemos aumentar a superfície de nanopartículas? Que metodologia? Como podemos aumentar a superfície? Porque eu disse para você, a superfície é importante para a reatividade. Aumenta a superfície, aumenta a reatividade. Como podemos aumentar a superfície? Podemos diminuir o tamanho de partículas, certo? Podemos simplificar a geometria. Com esfera para cubo, de cubo para triângulo, a pirâmide, certo. Mas essa mudança não é a única possibilidade para mudar a superfície, para aumentar a superfície de nanopartículas. Tem outra ideia fundamental que podemos estudar agora. Então, vamos falar sobre cilindro. Nanopartículas de cilindro, não é esférica, porque para esférica é difícil para explicar. Sou cilíndrica, mas isso não é importante, você pode falar com qualquer coisa. E volume de esta partícula cilíndrica, podemos calcular aqui, volume iguais π, r quadrado, multiplica para h a altura de cilindro, certo? E também podemos calcular superfície de este cilindro, superfície 2πr, e R mais H. Essa fórmula para calcular a superfície de cilindro. É aqui tabela à direita, que eu mostro à direita. R de cilindro, nosso cilindro, 1 nanômetros, 2 nanômetros, eu variei esses dois. Se a altura, não, essa... Se a altura este cilindro 1 nanômetro. Então, altura 1 nanômetro, diâmetro 1 nanômetro. A superfície desse cilindro, quase 13, 12 e um pouco, nanômetros quadrados. Volume, 3 nanômetros cubo. Superfície para dividir para volume, 4. Alguma coisa entre dentro esfera 3, lembra? E cubo é 6. Então, o quadrado S na V iguais 4, superfície para volume. Vamos pensar sobre massa de este cilindro. Podemos calcular a massa. Se temos a densidade de material, podemos calcular a massa, ou a massa 6,900, para calcular a superfície para dividir para massa, ok, superfície para massa. Ou eu posso falar superfície para volume também, mas superfície para massa é a mesma coisa. É fácil para mim para mostrar. Então, por exemplo, 1 micrograma de composto vai ter superfície 1,8 nanômetros quadrados. 1 micrograma de composto, 1,8 nanômetro quadrado. O que vai acontecer se eu aumento o diâmetro? Eu aumento o diâmetro, mesma altura, aumento o diâmetro, aumento a superfície, aumento o volume,
mas diminui, como eu espero, diminui superfície para volume, diminui superfície para grama, para massa. Metro quadrados por grama é a superfície que às vezes usam para calcular. E você pode ver coisa estranha. Eu aumento tamanho de partícula, aumento altura de cilindro, eu diminuo superfície um pouco, superfície para massa. Foi superfície, por exemplo, 1 metro quadrado para grama e 1,8 metro quadrado para grama para este tipo de cilindro, 1 para 1. E quando faz a altura maior, eu tenho menos superfície para a massa. Eu diminuo a massa, a superfície específica. Isso é certo, porque eu aumento o tamanho, eu aumento o tamanho de partícula. Se eu aumento o tamanho de partícula, eu diminuo, a superfície específica. Mas o que vai acontecer se eu vou criar um buraco dentro de cilindro? Então, agora falamos sobre outro tipo de cilindro que tem buraco dentro desse cilindro. Poro. Esta pora tem rádio R pequeno. Então, eu vou criar uma pora com tamanho 0,5 nanômetros. Então, vou pegar mesmo cilindro, 1 de altura, 1 de rádio grande e 0,5 como rádio no nanômetros de poro. A superfície um pouco maior, notal maior, mas volume já suficiente menor, porque eu retiro algumas partes de volume. A superfície não aumenta muito, só um pouco, mas eu retiro suficiente parte de volume e, por isso, eu aumento unidade de superfície para volume, ou significa que eu aumento a superfície específica, quase para uma unidade. Tinha 1,8 e agora 2,7. Para mesmo cilindro pequeno, com pora, eu aumento superfície sem mudança de tamanho de partícula. Presta atenção de novo. Tenho a mesma partícula, 1 de altura, 1 de rádio. Essa partícula que eu posso ver de microscopia, por exemplo, aqui, partícula que eu posso ver de microscopia, um cilindro. Mas se este cilindro tem buraco dentro, que eu não posso ver, na verdade, porque é buraco muito pequeno, ele aumenta a superfície de mesma partícula que eu posso ver de microscopia. Então, isso é exatamente a razão por que partículas têm superfície maior do que a superfície que calculamos. Porque partículas pode ter volume vazias, que se chama poros, que ele pode ter poros de materiais, e estes poros aumentam a superfície de partículas. O que é interessante para mim, de novo, eu tenho cilindro 1 nanômetro para 1 nanômetro de tamanho, a pora 0,5 nanômetros. Eu tenho já aumento de superfície 2 vezes para uma partícula. Agora, vamos pensar o seguinte: se eu vou aumentar tamanho de poro, o que vai acontecer? O que vai acontecer com superfície se eu vou aumentar o tamanho de um poro? Eu vou pegar aqui cilindro com altura 1 nanômetro, rádio 2 nanômetros. Eu tenho aqui 1 nanômetro em cima. Deixa-me retirar todos, porque é demais marcações.
Então, vamos comparar cilindro com a altura 1 nanômetro, rádio 2 nanômetros. Essa partícula tem superfície 1,306, por exemplo, metro quadrado por grama. Mesmo cilindro, altura, 2 nanômetros de diâmetro, ou largura não, o rádio, com poro 0,5, tem superfície específica um pouco maior do que a superfície de cilindro sem poro. Então, pequena pora, aumenta um pouco de superfície de partícula. Um pouco. Por que um pouco? Porque a massa de cilindro fica quase a mesma, porque foi diâmetro, desculpa, é aqui, o rádio 2 nanômetros, e eu retirei só 0,5 nanômetros de cilindro entre. Então, massa de cilindro quase não muda. Se massa não muda, superfície um pouco aumenta. Se eu vai retirar maior buraco, maior poro, maior cilindro dentro de este cilindro grande, eu aumento superfície suficiente, até 2,762 metros quadrados por grama. Lembra, foi 1,3, agora quase 2 vezes eu aumento superfície. Parece agora, podemos fazer a conclusão que se fazemos poros maiores no material, podemos criar a superfície também maior. Tenho uma partícula, se eu vou criar um poro pequeno, eu aumento a superfície, mas um pouco. Se eu vou criar o poro grande, eu vou aumentar superfície muito mais do que com pora pequena. Agora, vamos ver a coisa verdadeira. Vamos pegar dois tipos de materiais. Se chama carbono ativado ou carvão ativado. E outros materiais que se chama óxido de silício, mesoporoso, mesoporosílica. E estes dois materiais temos seguinte superfície. Todos eles porosos e a superfície depende do poros. E você pode ver que superfície de carbono ativado 100 vezes maior, mais do que 100 vezes maior do que óxido de silício, que tem só 100 e um pouco, 110 metros quadrados por grama. O carbono ativado tem superfície específica 1.000 e quase 1.500 metros quadrados na grama. É superfície muito, muito grande. Por que isso aconteceu? Talvez partículas de carbono ativado muito menor do que partículas de óxido de silício, não é este problema. É contrário, porque os dois componentes, dois materiais têm poros. Eles materiais nanoporosos, ou mais verdadeiro nome, mesoporosos, porque nanoporosos não existe essa terminologia no física química, compostos mesoporosos e microporosos, e vamos ver a diferença entre estes dois materiais. Então, carbono ativado, quando eu vou estudar o tamanho de poros entre esse carbono ativado, este gráfico, eu posso ver que o carbono ativado tem, claro que tem vários tamanhos de poros, mas a maioria de poros tem 0,4, 0,5 nanômetros
é tamanho de poro, rádio de poro. Não, esse é diâmetro de poro. Diâmetro de poro. Esse é o gráfico diâmetro de poro, dividir para densidade. Ok, diâmetro de poro. 0,5 nanômetros para carbono ativado. E aqui para baixo. Diâmetro de poro. E quando vou falar sobre óxido de silício tem 303 nanômetros de poro. Por isso ele se chama óxido de silício mesoporoso. Ele tem diâmetro de poro 330. 33 nanômetros, 330, 33 nanômetros de poro com diâmetro. E aqui você pode ver a diferença, que é estranha, muito estranha e é muito contra o quê? Contra a teoria que eu falei antes, que falei aqui. Se aumento o diâmetro de poro, eu aumento a superfície, 2 metros, e diâmetro de poro 0,5, diâmetro de poro 0,50, 1,51, e se eu aumento o tamanho de poro, eu aumento a superfície. Mas aqui é estranho, é contrário. A superfície de poros pequenos, muito maior do que superfície de material com poros grandes. E eu quero dizer a verdade, que isso é tendência geral. Ok? Isso é tendência geral. Por isso, agora a pergunta não é simples, talvez pode me responder no chat. O que você acha? Agora só você acha, não é necessário a conclusão. Por que tal problema, tal descrição, tal dois coisas estranhas? Eu digo, se tem compostos com maior tamanho de poro, esta pora criar mais superfície do que pora pequena. Mas aqui, no gráfico, mostramos que o carbono ativado com poros pequenos tem maior superfície do que óxido de silício com poros grandes. Por que tal problema? Por que temos esse problema de que não concorda com resultados que eu falei antes? Tem algumas ideias, se não bicharem, não ser shy, até você pensa, eu vou ver como shy significa. Vergonha, professor. Alguém quer falar? Eu não conto Albina, mas talvez Albina não. Albina, você sabe por quê? Eu tenho ideias, mas melhor é depois. Pega a sua ideia e não fala. Alguém tem algumas ideias? Qualquer ideia, posso aceitar qualquer ideia. Professor, você pode tirar uma dúvida? Claro, É posso. porque eu não entendi a parte de baixo do gráfico. O que os valores de baixo ele representa? Para valor diâmetro, de pé, diâmetro de poro, nanômetros, no nanômetros. Ele mostra que tipos de diâmetros tem estes materiais. Porque materiais real, quase nenhum material não tem poro com um diâmetro, por exemplo, 4 nanômetros. Sempre tem algumas variações de diâmetro. Então, este gráfico mostra que
Acho que Temos variação de poros com diâmetro diferente. variação de diâmetros de vários poros. Entendi. Significa que temos qualquer poros, temos vários poros com tamanho, começa com 0, por exemplo, aqui, 0,4 nanômetros. Uhum. Maiorias de poros tem tamanho 0,46 nanômetros, um pouco menos com tamanho 0,5 nanômetros, e outros tamanhos diminui número de poros ou partes de poros diminui. E no gráfico à direita, a mesma coisa, diâmetro de poros, e você pode ver que o sílica gel tem quase todos os poros com tamanho 33 nanômetros. Não tem poros com tamanho, por exemplo, 50 nanômetros. Aqui, É basicamente só ele, né? O do carbono, ele consegue ter vários poros diferentes, né? Mas o da sílica Sim, o não, é só sílica um gel pico, não. né? Sim, mas essa é verdade, exatamente, mas não é a resposta certa. Não por isso. Pode ser isso também, mas não é isso. Tem outra ideia. Deixa-me ver aqui no carbono, a área é maior por... Evelyn, não, ok. Então, eu vou explicar agora. Não é necessário para vocês, sempre, sabe? É sempre perguntas complicadas. Você tem que buscar na respostas simples, respostas comuns. Vamos pensar sobre queijo. Ok, pedaço de queijo. Então, ontem eu comprei queijo para fazer pizza, queijo simples. Este tipo de queijo eu comprei. O tamanho, por exemplo, 1 centímetro para 1 centímetro para 1 centímetro. Você já sabe que este tamanho só vai criar 6 centímetros quadrados, se este quadrado. 100 centímetros quadrados de superfície. Só pequeno superfície. Agora, o que vai acontecer se eu vou comprar mesmo tamanho de queijo, mas queijo de Suíça, queijo de Suíça, como queijo Suíça, eu esqueci o nome. Não compro muito. Albina, você lembra o nome de queijo Suíça? Não, com buracos, não sei. Bru. Sim. Não, Bru não. Queijo Suíça é... Tem aquele bola que tem umas... Ok, exatamente. Perfeito. Quem responde? Natália. Evelyn. Natália. Exatamente. Com buracos. Se eu compro queijo com buracos, eu entendo agora, para esta superfície, que eu aumento superfície. Maior buracos, eu aumento mais superfície, certo? Mas agora, pensa, quantos buracos eu posso colocar entre esse pedaço de queijo? Quando eu compro o queijo, você vê que buracos maiores, eu prefiro com buracos maiores. Para mim é mais gostoso do que buracos pequenos. Mas quando você compra esse queijo com buracos maiores, quantos buracos você pode colocar nesse pedaço, um para um para um? Vamos falar 2 ou 3 buracos, não mais, porque não tem bastante espaço para colocar muito buracos. Então, eu vou aumentar a superfície sim. Mas se eu vou comprar o queijo mais barato, com pequenos buracos, aqui 3 buracos. Estes 3 buracos aumentam superfície menos, eles aumentam um pouco menos do que buracos grandes, verdade.
Mas você pode ver que eu posso colocar muito mais estes buracos no mesmo pedaço de queijo. Então, eu coloco vários pequenos buracos no mesmo tamanho de queijo, que ajuda a aumentar a superfície, porque cada buraco aumenta a superfície exatamente para a fórmula que eu mostrei. Me desculpa, parece que ele vai sair, não sei o que fazer. Espera. Vou dividir. Vou abrir de novo. Você pode ver a tela de apresentação? Sim, professor. Ok, perfeito. Então, cada uma singular buraco ou pora Eu estou vendo aumenta a tela do cilindro. Mas para mim tá na outra imagem ainda. outra tela do imagem. cilindro do Ok, Tadeu. entendo. Vou parar. Agora sim. Espera, vou parar de novo. Vou mostrar de novo. Melhor do que... Vou parar e mostrar de novo. Cada um singular por vai aumentar superfície de partícula. E ele aumenta o pora grande, um por grande, aumenta a superfície mais do que um por pequeno. Uma pora. Eu acho pora feminina ou masculina, não sei. Entende? Quem tem dúvida? Eu ouvi Não, que era só alguém... para confirmar se você está na área do cilindro mesmo, né? Uhum. Ah, tá. Só para confirmar que estava certinho Sim, aqui. se aumenta a área no cilindro para uma massa. Então, quando fala área específica para cilindro, e na verdade eu peguei cilindro porque você vai ouvir para frente que este modelo que poros cilíndricos usam agora para trabalhar, para calcular a superfície, modelos de cilíndricas, poros cilíndricas. Então, se eu tenho uma pora grande, ela aumenta a superfície de um cilindro mais do que pora pequena. Isso é verdade. Mas, se você começa a pensar sobre vários poros no mesmo cilindro, e você vai pegar mesmo cilindro, e além de fazer, deixa-me pegar isso de novo, e além de fazer uma pora grande, você vai criar 1000 poros pequenos. Cada pora pequena aumenta um pouco de superfície. Mas porque você vai conseguirá criar muitos poros, você pode aumentar a superfície. Pensa sobre worms, sobre animais que comem estes queijo. Eles vão criar muitos poros pequenos, cada pora aumenta a superfície um pouco, mas porque você vai conseguir criar muitos poros, você aumenta a superfície muito mais do que só uma pora. E por isso, a superfície de carvão ativado, tem superfície muito maior do que o óxido de silício, porque ele tem poros pequenos, 0,5 nanômetros, mas números destes poros na quadrado, num nanômetro quadrado, porque poros pequenos, você pode colocar muito mais do que 33 nanômetros. Por exemplo, eu vou pensar sobre tamanho de 100 nanômetros de pedaço de óxido de silício. 100 nanômetros. E para 100 nanômetros, eu posso colocar só 3 poros, com tamanho 33 nanômetros. E com tamanho 0,5 nanômetros, eu posso colocar 200 poros para
uma linha, 200 para 200 para 200. Entende? Por isso, isso é a ideia. Parece que uma pora aumenta a superfície mais, uma pora grande aumenta a superfície mais do que uma pora pequena, mas porque números de poros pequenos maior numa amostra, você pode aumentar a superfície muito mais com poros pequenos do que com poros grandes. Mas vamos estudar isso mais um pouco para frente. E agora, área superfície específica versus pore size. Agora vamos falar sobre materiais reais, particle size range. Mas aqui cilíndricos ou não tem diferença de tamanho? O modelos usa modelos cilíndricos. Professor, uma pergunta. Uhum. A sílica seria mesoporoso, certo? Mas o carbono Mesoporoso, ativado sim. não. O carbono ativado não. O carbono tá. ativado se chama microporosos. Entendi. Mas vamos falar sobre este micro para frente. Ele Tá. se chama microporosos e o sílica mesoporosos. Mas, como você já viu na gráfico, na verdade, tem aqui gráfico à direita, o carbono ativado tem um pouco mesoporos também. Veja aqui, um pouco mesoporos. Maioria de poros menor do que, por exemplo, maioria de mesoporos de carbono ativado menor do que 3 nanômetros. E também tem microporos que não mostra aqui, microporos aqui para a esquerda. Então, o carbono ativado, na verdade, é como qualquer outro composto. Tem mistura de poros, mas a maioria de poros que determina a superfície de carbono ativado é microporos. Este tamanho pequeno, de novo, pensa sobre queijo real, que tem muito poros pequenos e 2 poros maiores como defectos. Porque tem muitos poros pequenos, a superfície determina com estes poros pequenos, não é poros grandes. Ele ajuda também a aumentar a superfície, mas não tal. Então, o carbono ativado, como qualquer material, sempre tem vários poros, mas a propriedade de carbono ativado determina, a superfície particularmente, determina com poros pequenos, microporos, do que com poros maiores do que no óxido de silício. Você pode ver que o óxido de silício não tem nenhum poros menos do que 10 nanômetros. Esta amostra. Tem outras amostras com vários tipos de poros. Por exemplo, a Albina trabalha com nanomateriais com 6 nanômetros de poros e 10 nanômetros de poros, não 33 nanômetros. Ok, então, quando falamos sobre superfície e tamanho de poro, você pode ver que podemos determinar os dois, superfície e diâmetro de poro, tamanho de poro, com métodos físicos de absorção. Podemos determinar, não, mas podemos também calcular ou modelar a superfície, depende do tamanho de poro. Às vezes, partículas, quando eles têm poros, eles têm tamanho maior do que 1 micrômetro. Vamos voltar de novo. Se partícula tem tamanho 1 micrômetro, aqui 10.000 nanômetros, 1 micrômetro, a superfície que determina esta partícula, a superfície que tem partícula sem poros, sem estrutura porosa, só 1 metro quadrado por grama. Certo? Aqui na tabela você pode ver 1 micrômetro, na verdade um pouco maior, ok, vamos, 2 metros quadrados por grama, ok? Então, 2 metros quadrados por grama é superfície de partícula, que muito menos
do que 60 metros quadrados por grama de superfície de poros. Por isso, sempre quando falamos sobre superfície de partículas, não fala partículas porosas, não fala sobre tamanho de partículas, porque agora, este caso, tamanho de partículas não é importante, porque a superfície de partículas determina, não é tamanho de partículas, mas tamanho e números de poros entre de partícula. E agora falamos sobre partículas porosos, partículas com poros. Então, partícula uma pora tem tamanho e também tem volume. Se tem tamanho, tem volume. O volume é mais fácil para determinar. Por exemplo, se tem sílica, o óxido de silício seca, você pode só adicionar água e determina a aumento de massa de sílica gel. O sílica vai aumentar a massa e ele aumenta a massa, significa que ele absorve a água. Você sabe a massa de água, você sabe densidade de água, você sabe volume de água. E, claro, se você tem poro seco, com água absorvida, você entende que essa água foi absorvida entre o sistema de poro. Então, você pode determinar este volume de poro, mililitro per grama de sílica gel, por exemplo. E depois você pode usar cálculos como poro cilíndrica ou como poro esférica e vai determinar ou avaliar tamanho de poro. Porque você não pode diminuir, não pode ver tamanho de poro, você não pode ver o que acontece entre de poro, você só sistema poroso, só você pode calcular, faz o cálculo de vários modelos. Então, voltamos. Particle size range, volume de poro e tamanho de partículas. 200, 300, 600. E você pode ver que diminui o tamanho de poro 1,8, 1,6, 1,2, 1,8, não, 0,8, 0,4, eu aumento superfície de óxido de silício até 600 metros quadrados por grama. Eu aumento superfície porque eu diminuo tamanho de poro e eu aumento números de poro entre de partículas. Essa partícula de sílica gel, na verdade, muda só um pouco. 5 até 9, ele vende esses tipos de nanomaterial até quarto e 7. Então, você pode ver que mudança de tamanho de partículas não tem influência para superfície de materiais. Ele pode ter tamanho 2,7 micrômetros, ou 5 micrômetros, ou 7 ou 9 micrômetros. Superfície não é determina de tamanho de partícula. Ela determina, a superfície determina de números e tamanhos de poros. Menor tamanho de poro, maior superfície de material, até 600 nanômetros per grama ou per metro quadrado, depende, mesma coisa, por exemplo, às vezes 60 nanômetros per grama, ou o volume, 600 pode ser superfície para volume. Então, menos tamanho de poro, maior superfície de materiais porosos. E você nunca vai atingir esta superfície se você tem tamanho de poro, se você tem tamanho de partículas 4 nanômetros. Se partícula não porosa, a superfície de esta partícula, 7, vamos voltar de novo. Por exemplo,
como eu posso saber a minha partícula porosa ou não? 4 nanômetros. Você determina o tamanho de partícula 4 nanômetros. Que superfície pode ter essa partícula com geometria esférica com tamanho 4 nanômetros? 4 micrômetros, não é nanômetros. 4 micrômetros. 4 micrômetros, 1, 2, 3, 4. Não tem aqui, menos do que 1 metro quadrado. O tamanho de superfície específica deve ser menos do que 1 metro quadrado per gramo. Menos. E se eu descobre que a superfície 600 metros quadrados, claro que superfície de partículas determina de sistema poros, não é superfície de uma partícula. Por isso, a tendência maior, se você quer criar materiais com superfície grande, não é boa ideia diminuir o tamanho de nanopartículas, porque você vai diminuir até 1 nanômetro, não vai receber superfície maior do que 100 metros quadrados per gramo. A ideia, se você quer aumentar a superfície de partícula, você deve criar partícula porosa com poros pequenos. Você vai criar materiais com superfície muito alta, muito maior do que pequenas partículas. Por isso eu disse no começo que nanopartículas e materiais nanoporosos sempre juntam. Eles sempre estudam juntos, porque ele ajuda a entender como funciona. Ok, e que horas são? Porque eu já... Cristiano diz que deve sair. Já 1 hora. Ok, vamos parar agora, porque já 1 hora para frente. Esta parte eu vou explicar mesmo em microporosos um pouco mais para frente, isso nada específico. Ok, vamos parar, gente. 11, 12, 13. Professor, Uhum. o trabalho ele vai ficar para a data que está lá Sim, no portal? agora vou falar sobre este trabalho. Se você agora vou parar a gravação também. Interessante. Cristiano, você ainda conosco? Porque parece que...